A paz do Senhor, professor, aluno. Hoje nós estaremos tratando do assunto da lição bíblica dos jovens do segundo trimestre de 2020, a revista que diz O Tempo de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. Hoje nós iremos fazer o comentário da lição de número 5, do dia 3/5 de 2020, com o tema Confirmando o Concerto. O nosso texto áureo vai estar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 39, que irá dizer assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. A síntese diz assim: Deus firmou um concerto conosco mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Essa lição ela terá 3 objetivos, ao qual eu e você, professor, nós iremos cumprir em sala de aula. Explicar o significado da circuncisão para os homens, expor os episódios fundamentais e acontecidos no arraial montado em Gigal, um lugar marcante para a história do povo hebreu. Mostrar como surgiu a Páscoa e qual o seu simbolismo. Glórias a Deus. O nosso texto bíblico vai estar lá em Josué, capítulo 5, versículo 2 ao 12. A nossa introdução irá dizer assim para nós: Deus chamou o patriarca Abraão e fez com ele uma aliança para cumprir a sua parte como forma de aceitação do concerto. Abraão deveria comprometer-se com a prática da circuncisão em todos os homens de sua casa. Ele aceitou o desafio e muito tempo depois, às vésperas do Êxodo, o Senhor estabeleceu a festa da Páscoa, a qual foi celebrada 2 vezes na saída do Egito e no deserto do Sinai. O Senhor estava ensinando o seu povo sobre a obediência e a devoção. O Todo-Poderoso lhes dava mantimento, conforto, proteção, porém requeria deles, como requer de nós, a igreja, uma atitude de fé. Mas ao contrário, eles rebelaram-se contra o Senhor. Em face disso, Deus tirou-lhes o privilégio da celebração da Páscoa e admitiu a não circuncisão do restante do povo, até o dia em que puseram o pé em Canaã. Nesse instante, Deus determinou uma nova circuncisão e a comemoração da Páscoa. Uma nova etapa da vida deles estava chegando e por isso precisavam manter a intimidade com Deus, confirmando a parte deles da aliança. Glórias a Deus. Nessa parte introdutória dessa lição, nós vemos aqui que Deus fez uma aliança com Abraão. Deus tinha feito uma aliança com Abraão, né, que todos os homens da casa deveriam estar circuncidados. Primeiro de tudo, nós devemos entender o que é circuncisão. Nós vamos estar falando na lição aqui, né? Nós devemos estar ciente que essa circuncisão não era só uma cirurgia, vamos dizer assim, feita nos homens, né? Tirado um prepúcio da região genital masculina, né? Como forma de aliança a Deus. Mas aí ele teria todo um processo, teria todo um ritual a ser feito para poder estar fazendo essa circuncisão, né? A criança não deveria ter mais de 8 dias de nascido para poder fazer essa circuncisão, assim como foi feito até com Jesus Cristo, né? José e Maria, eles levaram aos rabinos, no caso, né,
para levar para fazer a circuncisão de Jesus Cristo. E Jesus já tinha mais de 8 dias de nascido, tanto é que a forma de oferta que eles fizeram aos rabi foram uns passarinhos, 2 pombos, né? Como oferta de sacrifício. Mas o que nós queremos dizer aqui? Que desde a fundação do mundo, o Senhor começou a fazer aliança com os homens. Com Noé ele fez aliança. Com Noé ele pegou e colocou o arco-íris como uma forma de aliança, né? Com Abraão ele colocou, com Abraão, com Isaac, com Jacó, e a descendência de Abraão ele fez uma aliança, que era a circuncisão. Nós vemos lá em Deuteronômio que ele não queria que o povo adorasse imagem. Já foi uma outra forma de aliança com o povo. E a última aliança que ele fez foi conosco, dando seu próprio filho, em forma, né, que nós poderíamos agora entrar no Santo dos Santos e adorar a Deus com a expressão de sangue. Foi o sacrifício de sangue de Jesus Cristo. Nós vamos estar aprendendo isso ao adentrar na nossa lição. Nós estaremos discutindo a nossa lição aqui, que ela tem 3 tópicos e os seus subtópicos. O primeiro tópico vai dizer assim: circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. A circuncisão é a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Entretanto, muito mais do que uma conduta de saúde pública, a circuncisão aqui estudada era praticada de uma forma ritual pelos hebreus e trazia em seu conteúdo não a concretização de uma aliança, mas a resposta humana ao concerto firmada pelo Senhor com o patriarca Abraão, que essa leitura é muito interessante se você puder fazer na sua casa, antes de você estar esclarecendo as dúvidas dos seus alunos. Lá em Gênesis 17, do versículo 9 ao 14, vai esclarecer bem. Era, portanto, um ato de obediência e de fé. Quando nós falamos de obediência, nós falamos de algo que assim Deus requer de toda a igreja. Essa circuncisão, nem tanto a simbologia é da marca que fica na pessoa, mas sim a circuncisão quer dizer renunciar ao nosso eu, às nossas vontades, e sim viver a aliança com Deus. Assim, viver algo com Deus. Então, essa circuncisão quer dizer, eu abro mão do eu para viver o que Cristo quer em mim. É isso que Deus queria com o povo de Israel. É isso que Deus queria com o povo de Abraão, a descendência de Abraão. Amém. E nós vamos ver mais um pouquinho mais abaixo aqui, no segundo subtópico. Uma marca de Deus. A circuncisão produzia uma marca de autoridade e comunhão, por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Olha que interessante. Quando você tinha essa marca da circuncisão, você praticamente estava liberado para poder adorar a Deus. É uma forma de que Deus já tinha te aceito. É uma forma que você renegou suas próprias vontades. Como uma forma de sacrifício. Você fez a circuncisão e hoje você está liberado para adorar a Deus. Um pouco mais abaixo diz assim: é triste notar a geração que saiu do Egito, não obstante circuncidada na carne, não tinha o coração e os lábios circuncidados. O que quer dizer esse trecho da nossa lição? Além de eles estarem já no período do deserto, sem estar circuncidados, sem estar na presença de Deus, e mesmo assim Deus oferecia a eles conforto, alimento, água. Nós vamos ver na nossa lição que Deus mandava Moisés ferir as pedras para tirar água, colocava ramos nos lagos para a água tirar o amargo. Então nunca faltou nada para aquele povo. Mas o que ele estava falando aqui nesse pedacinho da nossa lição? Que mesmo tendo todos os benefícios do Senhor, eles murmuravam. O coração deles estava voltado às coisas do Egito. E
Mas um pouquinho mais abaixo, ser obediente a Deus em tudo e não apenas na aparência, mas também no homem interior. Olha que interessante, eu deixei uma referência bíblica aqui. Lucas 6, 46, é muito interessante a gente poder estar lendo, que diz assim: e por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ora, se eu chamo Senhor, Senhor, se eu adoro o meu Senhor, então eu tenho que viver o que Deus manda que eu viva. Obedecer os estatutos da lei do Senhor, né? E também outra referência muito boa para você que é professor aí, lá em Atos 5:29, na parte B, que diz assim: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Glórias a Deus. Vamos para o nosso terceiro subtópico. Uma marca que é um registro para ser um guerreiro. A circuncisão é um requisito para se comer a Páscoa, bem como para se tornar um guerreiro, e não poderia lutar as guerras do Senhor sem antes ser submetido ao ritual. Deus disse que os não circuncidados deveriam ser exterminados do povo. Uma coisa bem interessante aqui, nós vamos estar usando também como referência aqui, é Davi e Golias. Davi, quando vai enfrentar Golias no campo de batalha, ele chama Golias de incircunciso. Né? E aquilo ira mais ainda a Golias. E por isso que faz ele partir para cima de Golias. Porque naquela época, as pessoas que não eram circuncidados era rejeitado por Deus. Eram as pessoas que eram rejeitadas por Deus. Não tinha a confirmação. Na lição dos adultos nós estamos tratando de selos. Né? Essas pessoas não eram seladas, não tinham a marca de Deus. Então, as pessoas que não eram circuncidadas, ela não tinha esse selo, não tinha essa confirmação. E hoje, uma coisa interessante que nós vemos, são muitas pessoas que querem a Deus, mas não querem viver as coisas de Deus. E nós vamos ver aqui que antes deles pelejarem, o próprio Davi ele insulta Golias, falando que ele era um incircunciso. A circuncisão ela produz uma marca de autoridade. Uma marca de autoridade. Você tem autoridade, você está firmado na promessa de Deus, nos estatutos de Deus. Mas lembrando que a circuncisão ela não garante a salvação. Tá? Ela não garante a salvação. Ela garante que você está sendo aceito na proporção de filho de Deus. Filhos por adoção. Não te garantindo a salvação. Tá? Isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente na lição. Segundo tópico. Um lugar chamado Gilgal. Lugar de aliança. Gilgal foi o local da renovação da aliança com o Senhor, onde havia uma ambiência de comunhão com Deus e unidade de propósitos entre os israelitas. O doloroso ato da circuncisão em uma população adulta foi algo difícil, a ponto de terem de ficar retidos no local até sararem. Olha que interessante. O povo todo que tinha saído do deserto, eles passaram no deserto 40 anos peregrinando sobre o deserto. E esse ritual não foi feito no deserto. Então todas aquelas crianças que nasciam, as pessoas que foram envelhecendo, foram crescendo e toda aquela situação, eles não houve o ato de circuncisão no deserto.
Não deu para fazer esse ato de circuncisão, esse ritual de circuncisão no deserto. Então onde eles fizeram? Eles fizeram quando eles conseguiram atravessar o Jordão. Quando eles passaram do outro lado do Jordão, Gilgal veio ser chamado Gilgal por causa disso, porque foi um ato grande, vamos dizer, uma festa grande para que houvesse esse ritual, para que houvesse esse ritual de circuncisão, tanto as crianças como também os homens adultos. Aqui está dizendo para nós, os homens adultos também tiveram que ser circuncidados. Tanto é que eles tiveram que haver um resguardo até que eles pudessem sarar, até chegar para a batalha. Bora mais para frente um pouquinho. Então esse nome aí que ficou chamado de Gilgal por causa disso, também foi o primeiro lugar, né, que eles acamparam depois da travessia do Jordão. Glórias a Deus. Um lugar de exaltação. Segundo subtópico. O Senhor disse que estava resolvendo naquele dia o opróbrio do Egito, elevando o povo a um patamar de excelência diante dele. Não se tratava, obviamente, do opróbrio da escravidão imposta pelos egípcios, nem dizia a respeito aos vexames e escárnios que os israelitas suportaram ao mesmo das condições degradantes em que viviam. O opróbrio, vamos entender o que é opróbrio. Opróbrio significa uma grande desonra, a vergonha. Mesmo sendo os filhos de Deus, eles tiveram que se submeter, servindo aos egípcios, né? Servindo ao povo do Egito, com toda essa vergonha. Mesmo sendo filho de Deus, eles tiveram que servir ao povo, recebendo esse opróbrio, recebendo essa grande vergonha, sendo humilhados. Então é isso que Deus está dizendo aqui, ó, o lugar de exaltação. Ele estava preparando um lugar para exaltar o seu povo, que no caso é a terra prometida. Eles tinham que se alegrar, porque eles já estavam às bordas de receber um lugar para serem exaltados, um lugar para ser próspero, um lugar para ser feliz, vamos se dizer assim. Glórias a Deus. O opróbrio em Gilgal restabeleceu a dignidade, ponto de partida para um capítulo da história do seu povo. O fato dos hebreus se submeterem-se novamente ao Senhor, enquanto nação, aceitando serem circuncidados pela fé, fez com que eles fossem reinseridos num pacto espiritual. Então, olha que interessante. Antes de serem circuncidados, Deus estava tendo misericórdia deles. Deus tinha um compromisso com os pais dos pais dessa geração, que tinha essa promessa que iria tirar o povo dali do Egito. Mas a partir daquele momento, é como se fosse o nome escrito no livro da vida. Quando eles foram circuncidados, automaticamente o nome deles foram escrito no livro da vida. Tiveram como parte nesse pacto espiritual, tiveram como aliança, fizeram a aliança, aceitaram os termos da aliança, aceitaram os termos das leis de Moisés. Amém? Terceiro subtópico. Lugar de prosperidade. O povo de Israel andou de acampamento em acampamento por 40 anos, em um deserto inóspito, no qual não haveria água. Agora transpor o Jordão, os hebreus armaram em Gilgal seu primeiro arraial em Canaã. Já foi dito isso. Neste caso, é preciso ter paciência e aguardar o fim do deserto. Entretanto, depois de renovada aliança com Deus,
O tempo da terra prometida chegou, nos dias de abundância e fartura. Dependência de Deus ainda é necessária. Antes, o povo era saciado com água que saía da rocha, como foi dito, né? Moisés, ele feria a rocha e a água vertia. Glórias a Deus, que a gente vê a provisão de Deus. Nós vamos lá ver em Êxodo, capítulo 17, versículo 6, essa passagem. Que Deus manda ele ferir a rocha. E a água verte para o povo, porque o povo estava murmurando, estava blasfemando contra Deus. Já começou ali a murmuração, a blasfêmia, né? E o povo blasfemando contra Deus e falando que já estavam com sede. Nós vamos ver por aí. Mas agora beberão a água da chuva, né? Já não precisaria mais de bater na rocha, ou ferir a rocha, ou de qualquer outra provisão, porque Deus já proveria a água dos céus. Terceiro subtópico, a celebração da Páscoa. Só para lembrar nesse último subtópico, eles andaram 40 dias no deserto devido à murmuração. E tem coisa na nossa vida que nós passamos por um bom período, talvez porque nós murmuramos demais. Talvez porque nós falamos demais e nós esquecemos que nós somos filhos de Deus. Nós já fomos marcados, já fomos selados. Então nós temos que confiar na provisão de Deus. A celebração da Páscoa. A primeira Páscoa foi estabelecida por Deus sob a orientação de Moisés. O povo foi orientado para que no 10º dia do mês de Abib, ou Nissan, separa-se um cordeiro por família. Porque dentro de 4 dias o animal seria sacrificado, assado e comido em pães asmos. Isso aqui nós vamos ver lá na saída do povo do Egito, vamos dizer, na última praga, né, que o anjo da morte iria passar, né, ia recolher todos os primogênitos da casa que não encontrasse com a marca do sangue nos ombrais. Olha que interessante, foi o sinal da Páscoa. E já apontando para o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. João 1, capítulo 1, versículo 29. O Cordeiro queria tirar o pecado do mundo. Já começa tratando, já tudo apontando para o Cordeiro, para a Páscoa. O simbolismo da Páscoa nossa é Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, morte de cruz, derramamento de sangue, sacrifício vivo. Glórias a Deus. Haja vista que o povo estaria da saída do Egito, Deus falou. Ainda que na noite desse 14º dia do primeiro mês, um anjo sairia a matadouros dos primogênitos do Egito. E aconteceu isso, essa daí foi a primeira Páscoa. Um ano depois, uma vez o Altíssimo determinou a celebração da Páscoa, e Israel peregrinava, nesse tempo, pelo deserto. Antes, porém, de completar o 2º ano de peregrinações, os hebreus desistiram de invadir Canaã em seus corações. Lembraram das coisas do Egito, lembraram das comidas, se lembraram do sofrimento, mas porém que tinha tudo. E não era tanto daquele tempo que eles estavam andando, mas sim porque eles sentiram saudade. E tem muitos cristãos hoje que estão em Cristo, mas mesmo assim ainda lembra do deserto. Lembra ainda dos tempos antigos, né? Então nós temos que estar circuncidados. A circuncisão que está tratando na nossa lição de hoje quer dizer o quê? Não só pela marca de retirar um pedaço de nós, mas sim nós retirarmos algo daqui de dentro do nosso coração, nós circuncisarmos das coisas do mundo, nós circuncidarmos, nós tirarmos, nós cortarmos o nosso coração e tirarmos essa pele, deixando o nosso coração vivo, a ponto de aceitar as ordens de Deus, a ponto de aceitar o que Deus quer para a nossa vida. Nós devemos circuncidar, mas é o nosso coração. Hoje nós
não somos incircuncisos, mas nós temos o batismo nas águas. A circuncisão, ela era uma forma de ritual. E hoje nós não mais circuncidamos, mas sim nós se batizamos por causa da dispensação da graça. E o interessante é que o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Romanos, do capítulo 2, a partir do versículo 25 em diante, ele está dizendo, debatendo de testa com os judeus, ao qual eles falam, olha, já somos circuncidados e nós somos filhos de Abraão, então nós já temos direito à salvação. E Paulo está falando, não, vocês não têm direito à salvação, porque tem muitas pessoas que não são circuncidadas que vão ver a Deus, mas porque acreditam naquele que viria, que é Jesus Cristo. Acreditaria em Jesus. Nós vamos estar lendo lá, você pode estar lendo aí na sua casa, é uma referência boa para você, Romanos capítulo 2, versículo 25. Isso daí ele está debatendo com os judeus daquela época, que eles queriam vir de testa com o apóstolo Paulo. E ele fala, olha, vai ter muitos judeus que não vai ver a Deus, não vai ver, não vai subir, porque vocês não acreditam no Filho dele, que é Jesus Cristo. Eles não acreditariam que Jesus Cristo seria o Messias. Tanto é que quando Jesus começa a pregar no tabernáculo, com seus 12 anos de idade, ele começa a falar de Deus, ele surpreende aqueles homens daquela época. Porque ele não tinha acesso às leituras que eles faziam. Mas Jesus Cristo já os surpreendia com as palavras. Já surpreendia com as leituras. E nós vamos ver o apóstolo Paulo falando disso. Que ele era o Messias. E que os judeus não acreditavam nisso. Que Jesus era o Messias. E aquele que não acreditar que Jesus é o Salvador, esse não vai ver a Deus. Esse não vai ter o direito de ser ressuscitado. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Vamos lá para o nosso segundo subtópico. Páscoa. Um memorial judaico perpétuo. A Páscoa foi restabelecida em memorial perpétuo, mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante por 39 anos, tanto pela incircuncisão dos pretensos adoradores, quando pela incapacidade que eles tinham de cumprir a liturgia determinada. Agora, pois, a circuncisão em massa, o Senhor autorizou a referida celebração. Como visto, era a terceira vez que celebravam a Páscoa. A primeira vez foi na saída do Egito. A segunda vez aconteceu no deserto. E um ano depois, conforme o livro de Número. Agora a terceira vez, quando apontavam na terra prometida. Como já foi dito, a Páscoa sempre foi celebrada pelo livramento. Sempre foi comemorada mediante o livramento. Não tem nada de chocolate ou coelhinho, mas sim um sacrifício. O sacrifício e o livramento de Deus para nossas vidas. Livrou o povo do Egito, o povo de Israel dos egípcios. Livrou o povo do Egito, do deserto. Os israelitas, livrou eles do deserto. E agora os livrou da servidão, entrando em Canaã, atravessando o Rio Jordão. Foram 3 vezes comemorada essa Páscoa. Semelhante aos homens, entregaria voluntariamente a sua vida para salvar a humanidade de seus pecados. Acabei de falar que todas as coisas que aconteciam dessa Páscoa apontavam para Jesus, né? Apontava para Jesus, o sacrifício que seria vivo lá na cruz do Calvário. Tópico 3. Um símbolo poderoso. A Páscoa apontava para a morte do Cordeiro, como já foi dito lá em João, capítulo 1, versículo 29.
o Cordeiro de Deus, apontava para o sacrifício expiatório no Calvário. A circuncisão é literalmente a remoção cirúrgica do prepúcio, do órgão sexual masculino. Ficava uma marca no homem. Ficava uma marca. Mas essa marca não significaria que você seria salvo. É como eu acabei de dizer aqui. Você não é uma forma de garantia. Qual é a garantia minha? É eu me arrepender dos meus pecados. É eu me arrepender das minhas falhas. É eu me arrepender do meu passado. E é eu estar diante de Deus. É eu estar hoje fazendo o que Deus manda eu fazer. E a circuncisão naquela época, até que Jesus Cristo, como eu disse aqui, foi circuncidado, era uma obrigação. Era uma obrigação. Quem quisesse ter parte com Deus tinha que circuncidar. É mesmo nos dias de hoje. Para nós chegarmos a Deus, nós temos que primeiro fazer o quê? Aceitá-lo. E depois o que nós temos que fazer? Nos batizar. Para que nós possamos vir a caminhar com Deus. Vir a ter comunhão com Deus. Parte com Deus. Incircuncisos. Incircuncidados. Mediante a nossa fé. É o simbolismo de fé. Na verdade, a circuncisão é só uma marca. Mas o que Deus quer de nós é a nossa fé mediante a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Glórias a Deus. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, tenha te ajudado muito no seu ministério. Como forma de gratidão, eu te peço que você deixe seu like aí, bem aqui embaixo. Deixa seu like aí, se inscreva no nosso canal. Nós estamos começando agora com o canal Espaço EBD, né? Agradecendo primeiramente a Deus e aos nossos irmãos que têm dado muita força para nós. Nós estamos começando, pois não sou pastor, mas amo estudar a palavra de Deus. E essa aula é para isso, para nós podermos estar esclarecendo algumas dúvidas. Eu, como um pequeno estudante da palavra do Senhor, estou compartilhando um pouquinho do que eu entendi a respeito dessa lição. Então, se você gostou da nossa aula, deixa seu like aí, deixa seu comentário, nós estaremos respondendo todos os comentários aí nas próximas lições. E nos ajude a divulgar nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook. Divulgue o nosso trabalho, porque nós estamos aqui não para se aparecer, mas para levar a boa e poderosa palavra do Senhor. Desde já te agradeço. Sou Daniel Santos. Deus abençoe a você.